Filho de Deus, um bom dia com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muito amor no coração, respeito por você que está ligado nesse momento, nessa transmissão ao vivo, onde o intuito é deixar uma palavra de Deus, uma palavra reflexiva para a nossa breve meditação nesta manhã de quarta-feira. Eu peço a Deus que Deus venha te fortalecer, que Deus venha cumprir na sua vida uma boa promessa, alegrando o teu coração e te fortalecendo no nome santo de Jesus. Quem fala aos seus ouvidos é o pastor Isaías, fundador do Ministério e Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, pois ao teu coração estará falando Deus, através do Espírito Santo. E a nossa igreja ela está localizada na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, ao lado da Mercearia Crescente, em Juiz de Fora. Eu quero, meus queridos, nesta manhã, pedir a Deus que Deus venha te dar força, que Deus venha abrir teus olhos, teu coração, para que você tenha um dia muito abençoado. Talvez você já se encontre no seu local de trabalho, talvez um empresário, talvez alguém que está tentando hoje fechar um grande negócio, ou mesmo deslanchar numa área da sua vida, em meio a tantas dificuldades por causa dessa pandemia, algo que nós estamos vivendo nesse país, sem explicação humana, porque Deus ele sabe todas as coisas, mas é um momento de crise, é um momento difícil, mas não impossível para vencermos. Uma vez que nós entregarmos a nossa vida na mão de Deus, uma vez que nós colocarmos Deus na frente de tudo, com certeza os nossos caminhos serão abertos e Deus sempre terá uma porta maravilhosa para você entrar e encontrar pastagens, porque Ele é o bom pastor, Jesus é o bom pastor e Ele guia suas ovelhas. Amém? Eu quero fazer uma breve oração e já nós vamos entrar numa palavra reflexiva, onde Deus estará falando muito com a gente, estará falando muito ao nosso coração. Amém? Oremos assim. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã de quarta-feira, geralmente Deus na nossa igreja, quando nós temos cultos presenciais, ali, ó Deus, realizamos hoje o culto, meu Pai, da Sagrada Família. Eu quero pedir, ó Deus, pela família nesta manhã. Eu quero pedir, ó Deus, por todo aquele que se encontra frustrado, abatido, cansado, desanimado, meu Deus, olhando para o horizonte e não consegue ver nada diante de si. Deus, nesse momento eu te peço, coloca as tuas mãos sobre esta vida, que este homem, esta mulher possa entender no seu coração que existe um amigo que nunca desampara, que existe um Deus que vela por nós, que zela por nós e está o tempo todo abençoando a nossa vida, porque Ele é Deus. Neste momento, meu Pai, eu entrego, Deus, em tuas mãos agora cada ouvinte, cada pessoa que está conectado, através dessa ferramenta, meu Deus, de comunicação, que o Senhor possa levar vida, esperança, alento aos seus corações, através desta palavra, e libertar, meu Pai, de todo cativeiro que tem prendido teus filhos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Filhos eternos, o Pai das luzes, o eterno Deus, me abriu uma palavra para esta manhã, uma palavra reflexiva, que está no livro dos Salmos. Livro dos Salmos é o Salmo 126, Cântico dos Degraus. E a palavra de Deus, no livro do Salmo 126, ela diz assim para mim e para você: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. E você que me ouve, diga amém, diga graças a Deus. Amados, esse cântico retrata justamente, refere-se à alegria do retorno dos judeus, depois do
depois do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, aquele exílio. Então aqui são representadas 3 metáforas, e eu quero falar para você sobre elas, que é, né, a forte alegria do retorno para casa, um sonho agradável, e as águas frescas das correntes da área desértica do sul, e as festividades da época da colheita. Quando nós pegamos esta palavra, e que eu li para você agora nesta manhã, houve na vida dos judeus daquela época, os judeus que passaram 70 anos aprisionados dentro de Babilônia, passando por humilhações, que viram seus sonhos, seus projetos encerrados, cancelados, por causa da desobediência. Mas quando fez 70 anos de exílio, Deus tirou eles de lá e trouxe de volta para Israel. E quando eles voltaram para Israel, houve uma grande alegria na vida deles. Muitas das vezes eles semeando, lembrando do cativeiro, mas na hora da colheita havia alegria. E quando nós olhamos para esta palavra, o que me intriga, o que eu tive que pedir a Deus, sabedoria, é: por que no versículo 4, Israel está dizendo, o salmista está dizendo, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul? Por que o salmista está dizendo nesse cântico, faze-nos regressar outra vez? É aqui que eu quero falar com você. Amados, não foram poucas vezes que Deus tirou você de um cativeiro. Não foram poucas vezes que Deus te deu livramentos na vida. Não foi poucas vezes que você esteve preso a uma situação e Deus te libertou, Deus te livrou e Deus te deu nova chance. Israel sempre estava preso a algum tipo de cativeiro. Uma hora na mão do adversário, durava talvez 7 anos, durava talvez 20 anos, durava 15 anos, mas 2 cativeiros foram muito pesados na vida de Israel. Foi o cativeiro no Egito, que durou 430 anos, e o cativeiro babilônico, que trouxe para Israel uma grande afronta, uma grande vergonha. E tudo isso, Deus nunca deixou de avisar sobre a possibilidade do adversário prevalecer quando a desobediência, o afastamento. Mas aí o que eu quero falar para você, imagina, não foram poucas vezes que Deus te libertou, te livrou de um relacionamento errado. E de repentemente você se vê preso num cativeiro sentimental. Quantas vezes Deus te deu livramento? Quando você se envolveu em algumas coisas, é para você refletir nessa manhã, porque esse versículo 4 ele é muito profundo. Faze-nos regressar novamente, porque eles já tiveram no cativeiro, foi liberto e agora novamente estão presos. E o Senhor está dizendo, o salmista está dizendo que o povo está clamando, pedindo, faze-nos regressar novamente do cativeiro. Existem os cativeiros sentimentais, existem os cativeiros de alianças, de amizade. Quantas pessoas, quantas vezes você se envolveu numa certa amizade que não inspirava caráter, que não inspirava confiança, mas você se envolveu numa amizade, depois você ficou preso a algo. Palavras que você libera, alianças que você faz dizendo, prometendo que nunca vai deixar aquela pessoa só, e de repente você se vê na obrigação de quebrar aquela aliança. Mas as suas palavras te aprisionam, é um cativeiro. Quantas pessoas que me ouvem agora que está vivendo um cativeiro financeiro? É certo que o nosso país, eu ainda costumo dizer uma coisa assim, presta bem atenção, que tem muita gente que fala que nessa pandemia está todo mundo no mesmo barco. Não. Está todo mundo passando pela mesma situação, mas com condições diferentes de se levantar, diferente de passar por esse problema.
Porque quando uma pessoa pode ficar enclausurado dentro de casa, mas lá na sua conta bancária ele tem R$ 1.000.000, lá na sua conta bancária ele tem dinheiro que se ele precisar de ficar 3 anos dentro de casa, isso daí não vai fazer a mínima diferença para ele. Porque ele tem ali dinheiro para poder sobreviver. Então tem gente que diz, estamos todos no mesmo barco. Não, nós podemos estar no mesmo mar agitado. Acontece que alguns estão num transatlântico e outros estão num simples barquinho de pesca onde cabe apenas um pescador. E o perigo de afundar é muito grande, dependendo das suas ondas. Então, muita gente está vivenciando, passando pelo perigo dessa epidemia. Mas a grande verdade, no nível de sobrevivência, aqueles que ganhavam 20 mil por mês, 30 mil, como existem os políticos, é fácil falar, fica em casa. Fica em casa. E principalmente para nós que temos Deus na nossa vida, nós sabemos que aquele que serve a Deus, ele tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Então você imagina que tem muitas pessoas passando por uma prisão financeira. E não é apenas agora que veio essa pandemia no mundo inteiro. Não. Há pessoas que sempre estiveram presos nas financeiras, nos bancos, porque existe uma desordem talvez financeira na vida da pessoa. A pessoa gasta exageradamente. Hoje, quando veio esse problema, a pessoa está sentindo drama. Por quê? Porque nunca guardou nada. Tudo que faz durante o mês é para gastar. Aí alguém pode falar, pastor, mas com esse salário de miséria que a gente ganha, sim, o salário no Brasil é caótico, é vergonhoso, mas se você olhar aquele que serve a Deus, você que vai a uma igreja, você que tem fé, você que é dizimista e ofertante, Deus não apenas ele protege tuas finanças, a tua vida, mas ele também abre possibilidades para você poder prosperar. E prosperar a fim de que você não venha gastar com tantas coisas ruins que vêm por aí na vida das pessoas. Doenças. Então nós precisamos de colocar uma coisa no nosso coração. Eu não sei que cativeiro você está vivendo hoje. Eu não sei quantas vezes Deus te livrou, mas uma coisa eu falo para você, é importante você olhar na sua jornada, na sua caminhada com Deus, e entender que Deus já te livrou de tantos cativeiros, e esse é mais um. Mas existem alguns cativeiros que nós não precisamos de entrar nele. Nós não precisamos de entrar em cativeiros de fofocas. Quantas pessoas ficam presas aos cativeiros da fofoca? Lança-se uma conversa, uma fofoca, daí a pouco você está preso naquilo. Quantas pessoas se metem em áreas que não é para se meter na vida? Quanta pessoa se mete na vida dos outros e não é para poder entrar? E aí você fica preso a um cativeiro do intrometido, daquela pessoa que infelizmente não respeita limites dos outros. E é um cativeiro, parece que não, porque você fica aprisionado a manias. E nós precisamos de pedir a Deus, nos liberte desse cativeiro. Você quer ver? Eu sei que mãe de verdade é mãe. Mas quantas mães vivem num cativeiro de estar na porta de penitenciária, na porta de delegacia, sempre? A pessoa se torna manjado ali, porque não sai desses lugares. Os filhos, hora e meia estão presos, hora e meia estão ali enclausurados por um delito. E quem é que está lá? Na maioria das vezes a mãe. Quando você vai na porta de uma penitenciária, numa cadeia pública, domingo de manhã, sábado de manhã, os dias de visita, você vê imensas filas de mulheres que têm seus maridos lá dentro, que têm seus filhos lá dentro, que tem um parente lá dentro, que por causa de seus erros, aquela pessoa paga o preço junto, tendo que arrumar dinheiro sem poder, aprisionado às vezes na mão de agiotas, na mão de financeira, de bancos. Para quê? Para sustentar lá dentro, para sustentar um vício lá dentro, para sustentar a pessoa lá dentro. Por quê? Se o presídio já dá comida, por que uma mãe tem que gastar do lado de fora rios de dinheiro? Um telefonema, coisa errada, né? Um telefonema é um preço absurdo de dentro da penitenciária. Quer dizer, então,
né? Sem contar as outras coisas que acontecem. Então você imagina que nós observamos e vemos que existem muitos cativeiros, mesmo a pessoa estando na igreja, mesmo a pessoa dizendo, eu sou um cristão, eu sou convertido ao Senhor, às vezes a pessoa está preso a sentimentos, está preso a cativeiros, e às vezes ele mesmo pega a chave, tranca a porta e diz, eu não vou sair daqui. Às vezes ele ora e fala, Deus me liberta daqui, mas ele não quer. Ele não consegue, ele não se esforça para isso. Tem horas que nós queremos colocar o nosso pecado nas costas de Deus, mas a gente não quer se libertar dele, né? Os vícios da rede social, os vícios da sala de bate-papo, os vícios das pornografias, né, virtuais hoje, os vícios, como que eu vou te falar, das ofertas para a pessoa pecar que está hoje na tela do computador. Eu ainda costumo dizer que tem pais que olham e falam assim, de primeiro, há muito tempo atrás, eu hoje tenho 54 anos, mas quando eu tinha os meus 7 anos de idade, 10 anos de idade, quando alguém via uma família errada, a pessoa falava com o filho, não vai naquela casa, eu não quero amizade com aquele coleguinha. Hoje, uma criança pega o seu celular e está conectado com pessoas em qualquer parte do mundo. E você não sabe as mentes que está conversando com teu filho dentro de casa. Você não sabe com quem seu filho está conversando. E aquilo vira um vício, sem contar os gamers, os jogos, entretenimentos que estão hoje na internet, que pessoas estão andando no mundo inteiro igual zumbi. Tem gente que pega o telefone, que pega o celular, tá lá no seu notebook, seu computador, de manhã quando acorda, 2 da manhã ainda está agarrado naquelas coisas, não produz, não progride. São cativeiros que a pessoa precisa se libertar. Existem remédios que são cativeiros. O remédio para dor de cabeça, o remédio para insônia, o remédio para depressão são cativeiro. Que você precisa se libertar dele, mas você tem que querer. Você tem que querer. Você quer ver uma coisa? Um dia uma senhora chegou para mim na igreja e falou comigo, falou, pastor, eu vim aqui hoje porque eu sei que Deus vai usar o senhor para me abençoar. Eu tomo um remédio controlado, um remédio muito forte, e eu trouxe aqui hoje esse vidro desse remédio, que é todo dia, antes de dormir, durante o dia, qualquer coisa me estressa, tem que tomar esse remédio. E ela levou um vidrinho, parecia uma ampola de injeção, e deixou no altar. Já estava quase vazio. Acontece que ela tinha certeza que em casa ela tinha um vidro novo. E ela saiu da igreja, ela falou que estava bem, ela e o marido olhando para ela assim meio cabreiro, sabe? Mas aí quando foi chegando perto de casa, ela virou para o marido e falou, tá me dando uma palpitação, uma coisa, eu vou ter que chegar em casa e tomar aquele remédio. Amado, quando ela chegou em casa, que ela enfiou a mão dentro do bolso de um blazer que ela usava, onde ficavam os remédios dela, aqueles vidros estavam quebrados dentro do bolso. E para ela comprar, ela precisava de uma receita nova. Ele virou para ela e disse, filha, você deixou lá no altar da igreja um vidrinho de remédio, falou que nunca mais ia tomar. O pastor Isaías orou para você, ele é um homem de Deus. A gente não foi lá à toa, que a gente nem pertence ao ministério. E agora você chega em casa, falou, vamos orar a Deus, porque você não vai precisar desse remédio mais. Amados, ela passou aquela noite bem, e no dia seguinte simplesmente acabou o problema com aquele remédio. A libertação veio. O diabo sempre quer te manter preso. É quando a pessoa não consegue produzir, quando uma doença afeta o relacionamento em casa, a vida com os filhos, a vida com os amigos, é uma prisão. Eu não sei qual é a prisão. Talvez a minha voz está chegando agora, talvez essa palavra está chegando agora na vida de uma adolescente que está no namoro, que você é agredida, é maltratada, é tratada de qualquer maneira. É um cativeiro, filha. Talvez esse noivado que está se arrastando há 10 anos e não vai para lugar nenhum. É um cativeiro. Talvez você está se relacionando com uma pessoa que nem trabalhar e estudar você pode mais. Isso eu estou falando para homem e para mulher. Tem pessoas que querem dominar o outro. Isso não é amor.
Isso é possessão, é domínio. Isso é oprimir, aprender a aprisionar. Isso é enclausurar uma pessoa. Eu sei que nessa manhã essa palavra do Salmo 126, eu gostaria que você meditasse nela. Porque o salmista, ele diz no versículo 4, faze-nos regressar outra vez. O incrível é que quando a mensagem começa no versículo 2 e 3, está falando que Israel se encheu de riso. As nações viram grandes coisas que o Senhor fez na vida deles. Mas quando chega no versículo 4, está falando que eles estão pedindo, faze-nos regressar novamente. Quer dizer que Deus libertou e eles voltaram para o cativeiro. Israel não viveu poucos cativeiros, até hoje está vivendo cativeiros. Dá uma impressão de ser livres, mas não é. Olha como é que está a nação de Israel. Olha como você vê Jerusalém cercada de idolatria. Acha que os judeus gostariam de fato de estar dividindo o santuário de Deus, a cidade santa, com idolatria? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Então, muitas das vezes se faz, diz que há uma separação, uma diferença, mas na verdade é um cativeiro. Se você olhar, é como a época de Acabe e Jezabel, levaram Baal lá para dentro de Israel, o sincretismo religioso naquele lugar. Assim também está acontecendo na vida de muitas pessoas que vivem uma falsa liberdade. Quando você chega em casa e analisa a sua vida, não são poucos cativeiros que você está vivendo. Não são. Eu não vou me alongar mais. Eu quero deixar o Salmo 126 para você meditar. E nós vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir a Deus que Deus te dê um dia maravilhoso. E se você tiver um pouquinho de ânimo aí no seu local de trabalho, aí na sua casa, onde você estiver, nesse sítio, talvez um grande empresário de Wall Street, Nova York, Japão, China, não importa, Alemanha, não importa a parte do mundo, Brasil, onde você está, e de repentemente te chamou a atenção, porque talvez você tenha alguém, alguma coisa que está te aprisionando e está te incomodando. Peça a Deus para te libertar disso. Peça a Deus e Deus vai te libertar. Nessa manhã eu quero orar com você. E quero pedir a Deus que Deus venha te abençoar, rica e poderosamente. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei. Eu só sei que Deus, Ele tem poder para fazer o que o homem não pode fazer. Vamos orar ao Senhor? Vamos. Grande Deus e soberano Pai, nesta manhã, meu Deus, eu oro, pedindo, meu Pai, que o Senhor liberta esta empresa do cativeiro do desânimo, do cativeiro das portas fechadas, do cativeiro, meu Pai, da inveja, do cativeiro do olho grande. Eu peço, meu Deus, por este homem, esta mulher, este jovem, talvez, meu Pai, esta pessoa que se encontra agora aprisionado num vício, talvez, meu Deus, num relacionamento que o Senhor não aprova, talvez, meu Deus eterno, até mesmo num trabalho que não gera frutos, meu Pai, mas apenas dor a esta vida. Pessoas, ó Deus, que são desrespeitados pelos patrões, pessoas, ó Deus, que vivem em lágrimas dentro do trabalho, sofrimento, porque colocou no teu coração, tá ruim aqui, pior sem este lugar. Mas a pessoa não luta para melhorar. Parece que algo está aprisionando, parece que algo cauterizou a mente daquela pessoa naquele lugar. Meu Deus, eu quero entregar nas tuas mãos.
Esta pessoa, meu Pai, que vive cativo na mão de um homem, de uma mulher, talvez da família. E o Senhor, meu Pai, a tua palavra diz em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se um dia entregamos a nossa vida a Cristo, não é para ficarmos aprisionados, porque se Ele nos liberta do cativeiro das trevas, muito mais nos libertará do cativeiro do homem. Eu peço, Deus, que nesta manhã o Senhor liberta essa mãe, liberta esse pai, essa avó, liberta essa esposa, esse esposo, meu Pai, dos cativeiros, do ciúme, das mágoas, porque talvez há pessoas que há 10 anos atrás foi traído e até hoje não conseguiu levantar sua cabeça mais. Até hoje não conseguiu expressar aquele sentimento de perdão verdadeiro, reatar seu relacionamento em casa. Estão fechados, estão calados, não tem mais carinho, não tem mais amor nessa família. Meu Deus, eu quero entregar nas tuas mãos agora pessoas que precisam sair de casa para procurar um trabalho, mas quando perdeu aquele emprego há 6 meses atrás, essa pessoa se fechou e disse, meu Deus, agora para mim acabou. Porque aquele emprego para mim era tudo. Era ali que eu tinha estabilidade. Era ali que eu era feliz. Foi ali que eu conquistei as minhas coisas. Mas quero dizer para você, Deus sempre tem uma porta melhor para abrir para você. E talvez você entristeceu, desanimou e veio essa pandemia. Você disse no seu coração, não dá mais. Agora que acabou de vez. Eu quero dizer para você que é nas tempestades, que é nas guerras, que é no mar bravio que o poder de Deus vai se manifestar na tua vida. Nesta manhã, meu Deus, eu quero entregar esta mãe de família que vive aprisionada pagando vício de drogas. O casamento já entrou em declínio por causa do apoio que essa mãe dá para esse filho, ou esse pai dá para esse filho. Oh, meu Deus, eu quero pedir a ti, Deus, que nesse momento você coloque as mãos e tira do cativeiro, meu Pai, esta mãe, esse pai, esse filho, esta pessoa, meu Deus, que recebe uma palavra de evangelismo dentro da penitenciária e tudo indica que essa pessoa está mudando. Meu Deus, quando essa pessoa passar pelas águas, e o dia que ela receber a libertação na cadeia, na penitenciária, que ela possa verdadeiramente estar livre das garras de Satanás do lado de fora. Deus, eu quero entregar nas tuas mãos agora esse homem, esta mulher, e te peço, meu Pai, que o Senhor os impulsione a vencer batalhas aonde ninguém venceu, a valorizar, meu Pai eterno, o preço que o Senhor pagou por nós para nos livrar das enfermidades, do pecado, das acusações do pecado. Que o Senhor, meu Deus, nesta manhã, opera sinais e maravilhas no nome de Jesus, meu Deus. Eu quero entregar agora, meu Pai, o Senhor, a Marileia, que está internada para exames no hospital oncológico em Juiz de Fora. Coloque as mãos, meu Pai, sobre a vida dela. Remova nódulos, ó Pai, câncer, células cancerígenas. Faça uma obra na vida dela, Pai. Eu te peço, meu Deus, que tu sejas, meu Pai eterno, Jeová Rafá na vida dela. Se ali houver uma fagulha de fé naquele coração, eu sei que o milagre vai acontecer. Nesse momento, meu Deus, eu quero entregar cada vida, cada pessoa agora, que está, meu Pai eterno, me ouvindo e preparando para sair em busca de um emprego. Que o Senhor abra essa porta. Tem pais
Tem pais, meu Deus, que já não tem nada para comer em casa. Aluguéis atrasados. Oh Deus, as dívidas se acumulando. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, tem de misericórdia do povo brasileiro e das nações, meu Pai, aonde ainda há uma fagulha de fé no Senhor. Eu sei, meu Deus, que os dias são maus. Eu sei, meu Pai, que basta cada dia o seu próprio mal. Mas eu também sei, meu Pai, que o céu, a terra pode estar uma bagunça, mas o céu continua o mesmo. O céu não mudou, o seu poder não mudou, o Senhor não muda. E por isso nós não somos destruídos. Que o Senhor abençoe e corta todo intento humano. Tudo que o homem tem feito, as autoridades, para prejudicar, meu Pai, o cidadão de bem. Que o Senhor intervenha. Que o Senhor coloque as mãos. São muitos joelhos dobrados, Senhor, orando. Tem muita gente, meu Pai, que não tem a fé, Senhor, verdadeira no Senhor, mas tem muita gente se dobrando diante do Senhor. E eu te peço, meu Deus, olha, Senhor, para esta nação e abençoe esse povo. Esse povo brasileiro, trabalhador, povo que tem, meu Pai, sobrevivido, meu Pai, a tantas coisas erradas. Eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor venha dar força a esse homem, meu Pai, esta mulher. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, use a mente de alguma autoridade de bem para intervir naquela Cracolândia, na cidade de São Paulo. Aquele povo não é lixo. Aquele povo, se tiver, meu Pai, a ideia certa, a vontade certa, tudo já deu certo. Em nome de Jesus. Eu quero só falar uma coisa para você que me ouve agora. Deus é contigo. Ele vai te abençoar muito, mas deseja se livrar. Se livre daquilo que não te faz bem. Se livra daquilo que está te limitando como ser humano. Se livre daquilo que está destruindo a sua paz. Porque Deus te escolheu para ser bênção, em nome de Jesus. Presta bem atenção. Quando nós pastores falamos de pandemia, de muita coisa errada, muita coisa que está debaixo dos panos aí errado, tem muita gente que vai contra. Tem que ficar em casa, tem que proteger as ovelhas. Essas pessoas, esses homens estão pregando só por causa de dinheiro, quer estar na igreja só por causa de dinheiro. Amado, se fala de um problema muito sério de saúde no Brasil, né? Pois é. Eu pergunto assim, imagina que um daqueles hospitais que estão sendo desmontados, hospital de campanha, se eles pudessem ficar ali montados para receber doentes como um hospital comum todo dia. Não foi fácil. Tentar montar eles, o dinheiro tem. O que falta é boa vontade e amor ao cidadão. Vou dar um recado para você. As eleições municipais estão aí. Quem é o seu candidato? Em quem você vai votar? Eu falo para Deus, muita gente fala comigo, pastor, por que o senhor não concorre a vereador? Eu falei, sabe por quê? Porque Deus me levantou para ser pastor. A minha vocação é outra, Deus quem deu. Se fosse para ser vereador, eu nunca teria sido pastor. Deus nunca teria me levantado para pastor. Mas eu vou te dizer uma coisa, analisa bem. Os hospitais que eram para ser construídos e não foi, a ideia, quando essa pandemia começou no Brasil, primeiramente deixou rolar o carnaval, depois então veio a pandemia. Porque o carnaval atrai dinheiro, turistas para o país. Contaminar o país. E se você tiver um pouquinho de visão, você vai ver que o negócio aqui nesse país não é do mesmo jeito. Sabe por quê? Tem muita gente orando. Tem muita gente clamando. Tem muita gente séria ainda. Os canelinha de fogo
que não aparece na igreja nem na internet, eles estão orando de madrugada. E a oração do povo de Deus de verdade tem poder. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia. Se Deus permitir, às 15h30, eu tenho uma outra palavra de Deus para nós abrir a meditação. E eu quero convidar você, às 19h30, nós temos um culto online, uma live às 19h30. Eu quero convidar você a estar ligadinho. Tem uma palavra de Deus relacionada à família, E eu vou estar orando pela família também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia, Que a paz do Senhor nunca se aparte do teu coração. Fique com Deus e que a graça do Pai, as duas consolações do Espírito Santo, te envolva e te dê muita alegria, no nome de Jesus.